Vamos falar sobre corrida, que é uma das coisas que eu mais gosto. Milano-San Remo 2026 acabou de acabar e eu trago para vocês aqui o resumo da Classicíssima, o primeiro dos 5 monumentos da temporada. Cara, eu não sei se é porque eu sou uma apaixonada pelo ciclismo, mas eu sempre gosto dos desfechos que as competições nos apresentam. Um pouquinho de mais do mesmo, 2 grandes surpresas, na verdade 3 grandes surpresas. Mathieu Van Der Poel sobrando, há quanto tempo a gente não via isso, né, numa prova que é a característica dele, porque às vezes se um atleta vai para uma prova que não é a característica dele e sobra, tá tudo bem, mas hoje cerrou os dentes e cortou de roda. Vamos lá então, resumo da prova Milano-San Remo 2026 para vocês, pessoal. A prova voltando, 298 quilômetros, relativamente plano, algumas quedas, algumas intercorrências, uma fuga intermediária que chegou a abrir quase 8 minutos, o pelotão veio, engoliu essa fuga, tudo como manda o protocolo do ciclismo no pelotão profissional, né? Faltando 32 quilômetros para acabar a prova, uma queda grande envolvendo 2 grandes nomes para a classificação geral aconteceu e acabou levando Tadej Pogačar e Wout van Aert. Pogačar deu uma bela arranhada na lataria, o Wout van Aert não se machucou tanto, mas perdeu muito tempo esperando uma bicicleta no carro de apoio. Pogačar imediatamente pegou sua bicicleta, levantou e saiu, mas bastante machucado, né? E faltava poucos quilômetros ali para entrar na Cipresa, que é a primeira das 2 subidas decisivas da prova. E então a expectativa passou a ser como vai ser Tadej Pogačar entrando na Cipresa, qual vai ser o nível de força que ele vai ter para entregar ali depois dele ter caído e se machucado. Ok, nisso ele entrou na Cipresa um pouco mais atrás, o gregário dele foi posicionando ele, o pelotão a top, cara, os caras andando numa inclinação média de 5, 6% a 37, 38 por hora. É surreal que esses caras aceleram, né? Então, chegamos ali na Cipresa, a primeira das 2 subidas finais, onde sempre acontecem os movimentos vencedores da corrida, ou começa a acontecer os movimentos vencedores da corrida, e de ponta o pelotão, já 1 a 1, o Pogačar entrou bem atrás da Cipresa, o seu gregário foi conduzindo ele, levando ele para frente. O Wout van Aert ficou para trás, ele cortou desse pelotão. Nesse pelotão estava Tadej Pogačar, Filippo Ganna, né, no principal. Mathieu Van Der Poel, Pidcock, que eu não falei o nome dele nessa semana, mas ele apareceu. Também Mads Pedersen, uma bela surpresa, entre aspas. Não é surpresa o Mads Pedersen estar entre esses caras numa Milano-San Remo. A grande surpresa, na verdade, é o Mads Pedersen se recuperar tão rápido de uma queda que gerou fraturas nele. Então, muito bom ver o nome dele ali e muito bem, tá? Muito bem. Tá, Cipresa. Chegamos no meio dela, Del Toro assumiu, não durou muito tempo, abriu. Quando o Del Toro abriu, gregário do Pogačar, o Pogačar deu a primeira sapatada na Cipresa. Nisso, já selecionou de cara, o pelotão lá atrás cortou, Filippo Ganna cortou, Mads Pedersen cortou, e quem seguiu o ataque do Tadej Pogačar? Somente Mathieu Van Der Poel e Tom Pidcock. Assim foi os 3, eles abriram 22 segundos do pelotão principal. Lá atrás nós tínhamos 2 pelotões, o pelotãozão principal, perseguindo a fuga dos 3 na frente, e um outro pelotão vindo, um pouco menor, com o Wout van Aert e 2 gregários do Wout van Aert trazendo ele para tentar encostar nesse pelotão principal. Beleza. Os 3 atletas, ponteiros da prova, Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel e Tom Pidcock, rodando na frente. Mas o Pogačar ainda deu alguns ataques e faltando ali mais ou menos uns 2 quilômetros para o final da Cipresa, eu percebi Mathieu Van Der Poel cerrando os dentes. Quando acabou a Cipresa, esses 3 começaram a rodar. Mathieu Van Der Poel cerrando os dentes no plano, tá? Eu falei, ou isso aqui é poker face, Mathieu Van Der Poel tá, né? Não, tô mal, mas tem para chegar, ou ele, né, não tá legal. E a segunda opção prevaleceu. Rodaram no plano, eles entram no pódio, a última subida da prova, faltando mais ou menos 10 km para a chegada. O pódio tem 3,7 km com uma média de inclinação de 3,8. Roletaram bonito ali, eles passaram ali também a 37, 38 por hora.
Assim que entraram no pódio, mais ou menos com 1 quilômetro de subida, o Pogačar deu a primeira sapatada nessa última subida. Nesse momento, Van der Poel já cortou. Cortou e cortou bonito. Rapidinho, eles abriram ali 14 segundos do Van der Poel. Lembra do pelotão lá atrás? O pelotão do Wout van Aert chegou no pelotão principal da prova. E eles começaram, então, perseguir Mathieu Van der Poel, que ficou Pogačar, Pidcock junto com Pogačar, no meio Van der Poel sozinho, e o pelotão massivo lá atrás, buscando a top Mathieu Van der Poel, porque tinha um lugar no pódio ainda. Na pior das hipóteses, tinha um lugar no pódio para ser disputado. Teve uma hora que a TV até errou e colocou que o pelotão principal estava 3 segundos de Pogačar e Pidcock. Eu falei, como assim? Pegou, a fuga neutralizou então. Mas eles estavam errados, logo eles atualizaram e estava 24 segundos. Gente, 10 quilômetros quando entra no pódio até a chegada. 3,7 km subindo, 3,7 km descendo. São o quê? 7 km. 3,5 km de plano, mais ou menos. E o pelotão lá atrás rodando. Quando chegaram na descida, o Pidcock desce muito bem. Em um momento, o Pogačar deixou o Pidcock conduzir a descida. Não colocou o Pogačar em dificuldade na descida. Pogačar assumiu a ponta na descida. Levou muito bem, chegaram no plano, rodaram um pouquinho, porque aí também começa aquela marcação assim, a gente vai pro sprint. Eu não vou levar a top porque você tá na minha roda, eu vou levar você fresco pra chegada, né? Lá atrás o pelotão tirando, e aí eles não podiam comer bronha, né, digamos assim, eles não podiam ficar se marcando demais, porque esse pelotão tava top lá atrás. Faltando mais ou menos 2 quilômetros pra chegada, Wout van Aert, eles já tinham pego Mathieu Van der Poel, tá bom? Wout van Aert atacou. Caraca, Wout van Aert atacou. Abriu do pelotão principal e lá na frente, faltava mais ou menos 1 quilômetro para Pogačar e Pidcock. Eles começaram a se olhar, mas levando. Sabe aquela chegada meio que de velódromo ali? Eles levando, mas não a top, se olhando, se marcando, e de repente apareceu o Wout van Aert perseguindo os dois lá atrás, com um pelotão muito próximo de Wout van Aert já. Só sei que Pogačar e Pidcock resolveram abrir o sprint, o Pogačar na frente, o Pidcock atrás. Aquele sprint não é um sprint muito bonito, né? Quando a gente vê dois ciclistas com esse perfil, não é aquela sapatada cheia, mas enfim, rende absurdamente. Os dois abriram o sprint. Lá atrás, eles chegaram assim, ó, na foto. Olha que foto linda que ficou. O Pidcock e Pogačar sprintando na frente, o Wout van Aert atrás e o pelotão tentando engolir todo mundo. Veio Pogačar e Pidcock pro jump, fotaço também que deu pro jump. Pogačar ganhou por a roda alta dele, digamos que tem 6 centímetros, ele ganhou por 6 centímetros de diferença no jump. Os dois abriram jump junto, inclusive. E uma bela surpresa, além, né, surpresa quando eu digo assim, eu vou explicar pra vocês, porque às vezes vocês ficam bravos comigo, né? Ah, porque surpresa, o cara anda muito e tal, que não sei o quê. Eu vou explicar pra vocês porque é uma surpresa. Pidcock, que desde que saiu da Ineos, vem tentando grandes resultados, ganha uma corrida intermediária ali, uma corrida B aqui, mas agora literalmente teve um grande resultado, conquistando a segunda colocação numa Milan-San Remo, resultadaço, né? Fantástico. E a segunda surpresa do dia, e tem mais uma depois, a segunda surpresa do dia, para mim, é Wout van Aert, que conquistou a terceira colocação, voltando finalmente ao pódio de uma grande prova no World Tour. Wout van Aert, que a gente sabe que ele tá com uma maré de falta de sorte muito grande nos últimos 2 anos. Mesmo quando ele estava brilhando muito na Vuelta 2024, ele sofreu uma queda que machucou muito a perna dele. No ano passado ele sofreu muito com isso, ainda tinha alguns lastros, né, de perdas que ele teve devido àquela queda da Vuelta de 2024. Esse ano, na pré-temporada, ele estava correndo uma prova de cyclocross com o Mathieu Van der Poel. Ele escorregou na neve, teve uma torção e teve uma fratura no tornozelo, precisou passar por cirurgia. Voltou, então, a estar no pódio de uma grande prova. A outra grande surpresa, Mads Pedersen, 4º lugar. Apenas 4 segundos do Pogačar e do Pidcock. E também quase que no jump com o Wout. O Mads Pedersen também, que nas provas no começo da temporada sofreu uma queda, teve fratura.
vem bem aí também para uma Paris-Roubaix, hein? Que vai pegar fogo. O dia não foi um dia muito bom para Mathieu Van Der Poel. Eu ainda não vi entrevistas dele no pós-prova, mas eu não acredito que é questão de forma física, eu acredito que é questão de dia mesmo. Às vezes o cara... Lembra que eu falei no vídeo de prévia? São 298 quilômetros de prova, muito acontece. Às vezes uma alimentação, um esforço errado, uma queda, um negocinho que acontece ali, cara, acaba comprometendo a parte final da prova. E a gente está falando de atletas que são alienígenas. Grande expectativa para Paris-Roubaix, mas isso é uma outra conversa que eu vou trazer para vocês. E finalmente o Tadej Pogacar realiza o seu sonho de vencer a Milan-San Remo, que entre os monumentos, que ele já venceu agora 4, mas tinha vencido 3 até então, faltava vencer Milan-San Remo e Paris-Roubaix. Era, na teoria, a prova mais difícil dele vencer, porque era uma prova que tende sempre a ir para um sprint. Lembra que eu falei, para ele vencer, ele tem que largar Van Der Poel, Philipsen, Steven, todo mundo para trás, porque se for para chegada contra esses caras, é desfavorável para ele, e foi isso que ele fez. Largou Van Der Poel antes de ir para a chegada. Então, conseguiu ali realizar mais um sonho, mais uma plaquinha para esse cara que vem fazendo muita história no nosso ciclismo. Eu falei para vocês que eu torcia para surpresas, porque acho que o ciclismo deixa de ser atrativo quando o Pogacar escapa faltando 50 km para uma chegada, mas hoje, mesmo com a vitória dele, eu acho que foi bem divertida a corrida. E se vocês não assistiram a prova, peguem no Twitter aí, que tem muitos vídeos rolando dos últimos quilômetros, eu acho que vale a pena. E agora, então, vamos para o top 10 da prova, né? Top 10, Tadej Pogacar fechou a prova com 6 horas e 35 minutos de corrida. Eu acho que esse ano, eu vou até olhar aqui, pessoal, mas eu acho que esse ano a corrida, ela aumentou o tempo. Acho que o ano passado foi 6 horas e 25, se não me falha a memória. Não estou conseguindo abrir, mas vamos lá. Tadej Pogacar, Tom Pidcock na segunda colocação. 4 segundos atrás chegou o pelotão, com Wout van Aert na terceira colocação, Mads Pedersen em quarto, Fort Cobain em quinto, um australiano, Andrea Vendrame sexto, Jasper Stevens sétimo, Mathieu Van Der Poel em oitavo lugar, Matteo Trentin em nono, e Eduardo Zambani na 10ª colocação. Esse foi o top 10 da Milan-San Remo 2026. Pessoal, é isso. Fechamos aqui então esse resumo. Eu vou trazer para vocês também um pouquinho da prova feminina, só que no outro vídeo para a gente não dividir espaço. Fala para mim o que vocês acharam da corrida, para quem assistiu, o que vocês acharam do resultado final para quem não assistiu e acompanhou aqui o resumo. Eu estarei lendo todos os comentários. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.